Bem, pessoal, estamos de volta. Vamos continuar então falando sobre os compartimentos celulares, tá? Dessa vez nós vamos falar então sobre as mitocôndrias, né? Então a mitocôndria ela tem uma atuação na produção de energia pela célula, né? Então ela, dentro daquele processo evolutivo, né, que a gente viu lá no início, quando a gente falou dos compartimentos celulares, da evolução dos compartimentos, né? Provavelmente ela entrou na célula eucariótica ancestral, né, e foi engolfada, permaneceu aí porque gerou uma vantagem, né? E que vantagem foi essa? Foi uma conversão, né, mais eficiente, né, para a produção de energia a partir de carboidratos e ácidos graxos, né? Então esse processo de fosforilação oxidativa, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que existe na mitocôndria, gera ATP, né, com maior eficiência do que a quebra da glicose no citoplasma, né? Então, esse processo aí deu vantagens para a célula e a mitocôndria, então, é essencial, né, para que a célula eucariótica possa estar organizada em diferentes tecidos, com diversos tecidos se juntando e formando órgãos, com órgãos formando vários sistemas, né? Se não houvessem as mitocôndrias, provavelmente as células eucarióticas não conseguiriam ter todas as funções e todas as atividades, né, e o metabolismo que elas têm, tá? Bom, então vamos entender um pouquinho como é que estão organizadas as mitocôndrias, tá? Então vocês estão vendo aqui uma imagem onde a gente pode ver um pouquinho das características. Vejam, a mitocôndria ela tem uma membrana dupla, tá? O que significa isso? Existe uma membrana mitocondrial externa, que está representada aqui por essa linha pontilhada, e existe uma membrana mitocondrial interna, que está nessa linha contínua, né? E que está revestindo toda a parte interna. Entre as duas, né, a gente vai ter um espaço intermembranoso, né? Ou intermembranas, né? E depois a gente vai ver que esse espaço aí é fundamental para a produção do ATP. Tá? Internamente, o que vocês estão vendo várias projeções, né? O que a gente vai chamar de cristas. Então, as cristas mitocondriais, né? Que servem para aumentar a área de superfície interna. Né? A gente vai ver que nas cristas estão localizados vários complexos proteicos, né? Que são chamados, então, na microscopia de corpúsculos elementares. Né? Então, esses complexos proteicos envolvem a ATP sintase, que é a enzima responsável por produzir o ATP, né? E também aqueles complexos proteicos, né, envolvidos na fosforilação oxidativa. Tá? Todo esse conjunto aqui que está num azul fraquinho corresponde à matriz mitocondrial, que é essa parte interna, esse fluido interno que compõe aí uma diversidade de componentes, de enzimas, substratos, ATP, ADP, fosfato inorgânico, né? Piruvato, tudo isso aí dentro, né? A gente tem também a formação aqui dentro da mitocôndria de CO2, né? A partir então do ciclo de Krebs, formação do CO2. A gente também vai ter o uso do oxigênio aqui como aceptor final dos elétrons lá naquelas cadeias da fosforilação oxidativa. Tudo isso vai acontecer aqui dentro, tá? E aqui dentro da mitocôndria a gente tem alguns aspectos que caracterizam ela como, vamos dizer assim, uma bactéria, né, que ela foi lá no passado, provavelmente, né, ela, durante o processo evolutivo. Ela tem um DNA, né, tem DNA dentro da mitocôndria, um DNA circular, muito similar ao que a gente observa nas bactérias.
Também tem ribossomos, então é possível fazer síntese proteica dentro da mitocôndria, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas é possível. Então, existem ribossomos dentro da mitocôndria. Tá? Essa membrana mitocondrial externa, ela é bastante permeável, né? Bastante permeável, permite a passagem de várias substâncias. Mas a membrana mitocondrial interna, ela é bastante seletiva, né? Ela tem aqui um componente que é chamado de cardiolipina, né? Que é um tipo de fosfolipídio, que tem 4 caudas. Então ele é bem compactado e ele para que ocorra o transporte aqui precisa ter transportadores de membrana, proteínas que façam e que permitam a passagem de substratos, né, e produtos finais de um lado para o outro, tá? Bom, as cristas mitocondriais, elas estão muito associadas com a necessidade de energia da célula. Então, se uma determinada célula precisa do maior aporte de ATP, normalmente as mitocôndrias dessa célula, elas têm uma quantidade maior de cristas, né? E elas também, numericamente, elas vão aumentar de quantidade, né? Então, as mitocôndrias, elas podem se multiplicar independente da multiplicação da célula. Então, não precisa a célula se dividir para que as mitocôndrias se dividam, né? As mitocôndrias podem se dividir simplesmente quando a célula precisa de um suporte nutricional, um suporte de ATP maior do que ela estava no momento anterior, né? Então, elas vão se multiplicar, vão se dividir e vão aumentar a quantidade de mitocôndrias, né? Como a gente viu lá no outro sistema, né? Eventualmente, se a célula volta para um nível metabólico mais baixo, essas mitocôndrias vão ser destruídas por autofagocitose, etc. O sistema lisossomal aí vai agir e vai adequar o número de mitocôndrias dentro da célula. Então, a função da célula e a atividade metabólica dela vai determinar um aumento ou uma diminuição na quantidade de mitocôndrias e também na quantidade de cristas mitocondriais que estão na parte interna das mitocôndrias. Tá? Bom, com relação ao DNA, é um DNA circular, ele codifica para 13 proteínas, 22 RNAs transportadores, tá? E ao longo do tempo, né, desse processo evolutivo aí, onde a mitocôndria foi internalizada, ela foi trocando sequências com o DNA da célula, né, com o núcleo, né? Então existe uma série de proteínas que estão no DNA nuclear, que precisam ser, a partir do DNA inicialmente transcrito, formar um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro traduzido, essa proteína então vai ser, no citoplasma, ela vai ser produzida e ela depois vai ser então transportada para dentro da mitocôndria para que ela possa agir aqui dentro nas atividades, né, que acontecem dentro da mitocôndria. Tá? Então, todas as proteínas necessárias para o funcionamento da mitocôndria, elas não estão, nem todas elas estão contidas no DNA mitocondrial. Né? Existem proteínas que estão no DNA nuclear, né, que precisam então ser transportadas, né, do citoplasma para dentro da mitocôndria. Tá? É um DNA circular, então é muito parecido com o das bactérias. Né? Vamos dizer assim, esse DNA ele tem a capacidade de se replicar e a partir daí, então, essas mitocôndrias se dividirem, né, e, vamos dizer assim, aumentar o número, né, a quantidade de mitocôndrias para poder fazer frente às demandas da célula por energia. Tá? Aqui a gente está vendo uma imagem de microscopia eletrônica, onde é possível visualizar aqui a parte externa, né, a membrana mitocondrial, né, a externa e interna, são duas linhas pretas e entre elas o espaço intermembranas. Tá? E vejam, aqui dentro a grande quantidade de cristas mitocondriais, né? Essas cristas que servem para aumentar a área de superfície, onde aqueles complexos proteicos vão estar ancorados, né?
e que aqui internamente então está preenchido pela matriz, né? Uma matriz então formada por uma grande quantidade de proteínas do ciclo de Krebs, né? Relacionadas então com transportadores de elétrons e etc. Todo esse maquinário, né, importante aí para essa produção de energia vai estar presente aqui dentro dessa matriz, tá? Bom, na microscopia eletrônica, então, como a gente viu ali naquela imagem anterior, é possível observar que existem, então, uma grande quantidade de complexos proteicos. Tá? Então, a gente tem aqui a ATP sintase, né, que está errado, é sintase, que é essa enzima, então, que vai converter o ADP, né, mais o fosfato inorgânico num ATP. Tá? Então, essa ligação aqui é uma ligação que contém uma grande quantidade de energia. Né? Então, o ATP é uma molécula que contém essa ligação altamente energética e quando ela é quebrada, né, libera essa energia que a célula usa para suas diferentes funções. Então, a maneira como a célula armazena energia é na forma de ATP. Tá? E existem também, além da ATP sintase, existem outros complexos proteicos que formam a cadeia respiratória, essa cadeia transportadora de elétrons. Né? Então, aqui, complexo de NAD desidrogenase, complexo citocromo BC1, citocromo oxidase. Tá? Todos eles estão ancorados na membrana mitocondrial interna, na face que está voltada para a matriz, né? E particularmente naquelas áreas onde a gente tem as cristas mitocondriais, que é justamente para aumentar a área de superfície e permitir que mais desses complexos, tanto da cadeia transportadora de elétrons quanto da ATP sintase, estejam presentes, então, nessa região. Tá? Aqui tem uma imagem da gente esquemática, né, um desenho para a gente procurar identificar isso. Aqui está a mitocôndria, aqui tem uma pequena área circulada que está em maior aumento, e aqui representa então esses complexos proteicos. Né? Vejam que eles estão aqui ancorados na membrana mitocondrial interna, principalmente, né? Com as projeções e etc. Num detalhe, né, desses complexos, a gente consegue identificar essa imagem. Né? Aqui está o espaço intermembranas, né, ou seja, esse espaço aqui delimitado pela membrana mitocondrial externa e interna, que está representado aqui. Né? E aqui a gente tem o espaço da matriz. Vejam que essas proteínas maiores correspondem à ATP sintase, tá? Então, ATP sintase. E esses outros aqui fazem parte da cadeia respiratória. Né? São aquelas proteínas daqueles complexos, né? Que recebem elétrons, tá? Recebem elétrons. E no final, o último complexo, né, de proteínas, ele usa o oxigênio, né, para pegar aquele elétron mais o próton hidrogênio e formar água. Né? E aí, então, a gente tem um produto final, né, dessa cadeia de elétrons, que é a água. Né? Bom, esse processo, né, ele vai gerando um acúmulo, né, de prótons hidrogênio no espaço intermembranas. Tá? Então, vamos ver aqui no próximo slide. Né, vamos falar um pouquinho sobre como é que se dá essa geração do ATP. Né? Então, esse processo ele inicia pela glicose, né, que é um substrato energético que a gente ingere, né, que a gente obtém. No citoplasma existe uma quebra dessa glicose, né? É uma glicólise, então, lise da glicose na ausência de oxigênio, ela não usa oxigênio. Né? E no final a gente tem piruvato e 2 ATPs. Tá? Então, esse é o produto final da quebra da glicose no citoplasma. Né? Esse piruvato, o que vai acontecer com ele? Agora ele vai para dentro da mitocôndria. Né? Assim como vai o oxigênio,
como vai o ADP, como vai o fosfato inorgânico, né? E ele vai participar lá do ciclo de Krebs, tá? Então, o ciclo de Krebs, o produto final dele vai ser o quê? Vai ser o CO2, né, o gás carbônico, que tem que ser eliminado, que está representado aqui, tá? E também vão ser aquelas moléculas aceptoras, né, dos prótons, né, que estão o NAD e o FAD, tá, que vão se ligar ali e vão levar esses elétrons, né, lá para a membrana plasmática para aqueles complexos proteicos, tá? E aí vão passar os elétrons para ali. Esses elétrons eles vão pulando de um complexo proteico para o outro, né? E vão gerando energia nesse processo para jogar todos os prótons, ou uma grande quantidade de prótons hidrogênio, da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Tá? Isso aí vai fazer com que haja uma produção de ATP, que depois a gente vai entender melhor. Tá? Então, aqui só para a gente chegar aqui no resultado, vai gerar 36 ATPs aqui dentro. Então, de um total de 38 ATPs que é possível produzir a partir de 1 mol, né, aqui de glicose, né, ou de glicose. Aqui a gente vai ter 2 ATPs, 2 no citoplasma, e 36 ATPs produzidos dentro da mitocôndria. Então, a produção aqui ela é muito mais eficiente, né, e essa vantagem é importante para as células eucarióticas, porque elas funcionam à base de energia, precisam de energia para funcionar, tá? Bom, então aqui tem um detalhe um pouco melhor. Aqui a gente consegue entender um pouco dessas reações. Ó. Vejam aqui o ciclo de Krebs, né? Pode ser a partir de piruvato, né? Que vem lá da glicose, ácidos graxos, né? Que vão formar esse precursor que é a acetilcoenzima A, tá? E aqui vai ter várias reações em cadeia, etc., que vão culminar com a produção do CO2, que vai sair da mitocôndria, ele tem que sair da célula também, né? Não pode acumular porque ele é tóxico, né? E aqui o NADH, né? E o FAD, que também, então, eles têm essa capacidade, né? São aceptores de elétrons que podem, então, carrear esses elétrons e levar aqui para aqueles complexos proteicos, né? Que vão fazer, então, o transporte de hidrogênio, tá? Desse hidrogênio que está na matriz, né? O H+, próton hidrogênio, eles vão jogar esse próton hidrogênio para o espaço intermembranas. Então, isso vai fazer com que haja um acúmulo desses prótons hidrogênio aqui, tá? E esses prótons hidrogênio eles só vão ter uma via para voltar para a matriz, que é através da ATP sintase. Então, a ATP sintase é um complexo proteico com duas partes. Uma delas é um canal, né, que o próton-hidrogênio entra nesse canal, e depois tem como se fosse uma roda de água, né, dessas do interior que a gente tem para produzir energia elétrica, e ali, então, ela vai girando essa roda, né, gerando energia, e essa energia vai sendo acumulada na ligação do fosfato inorgânico com o ADP, que vai produzir o ATP. Né? Então, esse ATP, na medida que ele é produzido, ele vai para o citoplasma e vai ser utilizado pela célula. Tá? Bom, esse transporte de elétrons que vai acontecendo aqui, vai pulando de um complexo para o outro, aqui no fim, ele precisa ser agrupado, né, numa nova molécula. Né? E aí, para isso, o que vai se usar? O oxigênio, alguns prótons de hidrogênio, 2 prótons de hidrogênio e um oxigênio, que vão pegar esse elétron e vão formar 2 moléculas de água. Né? E aí, então, bom, a água, a célula tem vários usos para ela. Né? Agora, se não esse próton, para ele passar aqui, para que haja uma mudança de local, né, é necessário, então, que no final o elétron passe para esse outro, se junte, né, com o oxigênio e com o hidrogênio, para poder liberar esse complexo para ele fazer tudo de novo. Se não houver esse acoplamento aqui na formação dessas moléculas de água, a cadeia ela fica como se ficasse bloqueada.
né? Então, por isso a necessidade contínua da célula de ter oxigênio. Tá? Então, o oxigênio é indispensável para pegar esse elétron aqui, juntar com o próton hidrogênio, com o oxigênio e formar água. E aí o sistema está de novo apto a receber mais elétrons, etc., né? E seguir adiante. Tá? Então, são ciclos que vão se organizando, então sempre continuamente em funcionamento para produzir energia. A célula precisa de energia de forma contínua. Né? Ela não se para a produção de energia, a célula para de funcionar também. Tá? E existem algumas células, particularmente células do tecido adiposo, né? Que estão presentes principalmente durante o período da gestação e logo na primeira fase, né, do nascimento, logo no parto ali, que é chamado de tecido adiposo marrom. Esse tecido adiposo marrom, as mitocôndrias desses adipócitos, elas têm uma grande quantidade de umas proteínas chamadas de termogeninas. Tá? Então, essas termogeninas é como se elas substituíssem as ATP sintases. Né? Então, a ATP sintase, ela tem um canal, né? Aqui estão as unidades transportadoras de elétrons, né? Esses prótons de hidrogênio vão sendo jogados para a matriz intermembranas e aqui depois voltam, ó, fazem a roda girar e produzem aqui o ATP. Tá? Então a ATP sintase ela tem essas duas partes, tem um canal e aqui é como se fosse uma roda d'água, né? No interior. Isso aí o pessoal conhece, né? Tem aquelas pequenos rios, né? Aonde é canalizado o fluxo d'água, ele vai girando essas rodas, né? E esse ato de girar, né? Com a água gera energia elétrica. Né? Nesse caso aqui é energia também, mas ela é acumulada, é uma energia química, né? Acumulada aqui na molécula de ATP. Tá? Bom, o que acontece? A termogenina ela tem o canal, mas ela não tem a outra parte. Então, à medida que o próton hidrogênio passa aqui em grande quantidade, né, ele gera energia, só que essa energia não é acumulada na forma de ATP. Tá? Não é acumulada porque não tem essa outra parte aqui embaixo. Então, essa energia é liberada na forma de calor. Né? E durante essa fase da vida, particularmente no nascimento, onde o recém-nascido ainda precisa agora manter sua temperatura corporal, ele vai utilizar essa estratégia das mitocôndrias, né, desse tecido adiposo marrom, para fazer essa produção de calor, essa liberação de calor, que possa então sustentar a sua atividade corporal. Tá? Obviamente, logo em seguida, ele vai ter que começar a se alimentar para produzir, então, a sua própria energia, né, a partir de glicose, etc. Né? Mas essa fase inicial é muito importante justamente para ele começar a manter a sua temperatura corporal, coisa que antes ele estava dentro do útero, né? E não precisava ter uma atuação, né, nessa área. Tá? Então, logo depois do nascimento, um pouco mais adiante, esse tecido adiposo marrom ele já começa a desaparecer, ele desaparece, né? No indivíduo adulto ele não está presente, assim, existem algumas situações onde pode aparecer, né? Mas o normal é a gente ter a gordura amarela, né? Que não tem essa mesma característica, tá? Então, está associada essa produção de calor, né, a partir da termogenina, que é uma proteína que fica na membrana mitocondrial interna, né, e que tem esse papel aí de canalizar a grande quantidade, né, dos prótons hidrogênio de volta para a matriz, né, portanto a favor do gradiente de concentração, que gera energia e essa energia então é usada para a manutenção da temperatura corporal. Tá? Bom, a última organela que a gente vai falar é o peroxissomo. Tá? O peroxissomo é uma organela, então, também envolta por membrana, né? Onde a gente vai ter, ela não é capaz, não tem DNA, não tem membrana dupla
como tem a mitocôndria, né? Mas ela tem uma similaridade, ela também vai usar o oxigênio, né? E ela vai precisar do oxigênio, só que agora para outras funções, tá? Então, o oxigênio, nesse caso, ele vai ser usado para reações, né, de eliminar radicais livres, né, que podem estar presentes na célula. E além disso, também essas funções que estão listadas aqui. Então, degradação de compostos, desintoxicação, então ácido úrico, aminoácidos, ácidos graxos, né? Tudo isso é papel dos peroxissomos, né? Particularmente no fígado, né? Onde, por exemplo, ocorre a degradação do etanol, ele é oxidado, né, até um outro componente, né, que não é tão tóxico no caso, né, como o álcool, né, o etanol, tá? Tem aqui uma outra função, que é a quebra de moléculas de ácido graxo. Então, o ácido graxo ele é convertido em acetil-CoA, né? E isso acontece no citoplasma, então o que a gente chama de beta-oxidação, esse acetil-CoA ele vai para dentro da mitocôndria, daí vai ser usado lá para o ciclo de Krebs, tá? Algumas células também têm formação dos plasmalógenos, né, que é um fosfolipídio que está presente na bainha de mielina, que é um envoltório do axônio do tecido nervoso, né, que é muito importante para a transmissão do impulso nervoso. Então, quando existe alguma alteração na bainha de mielina, isso gera anormalidades, né? Gera problemas, né, nesse processo aí que é fundamental, que é de sinalização, né, a partir e também de condução do impulso elétrico, né, pelo axônio, tá? Bom, então é isso. Os peroxissomos, eles vão usar o oxigênio, né, para remover átomos de hidrogênio associados a substratos orgânicos, tá? Então, assim, eles também vão se reproduzir por divisão, podem se multiplicar, né? Só que eles têm uma membrana simples, o que é diferente das mitocôndrias, e também não tem DNA e tampouco ribossomos, tá? Então, dentro do peroxissomo, o que vai ter é uma grande quantidade de enzimas, né? E aqui a gente destaca a catalase e essa oratoxidase, que são enzimas que vão ser importantes aí nessas reações, né? Aqui tem um radical, junta com oxigênio, né? Produz, né, o peróxido de hidrogênio, e aí pronto, a gente já tem vamos dizer assim, uma eliminação daquele radical livre, né? Eventualmente também esse componente vai se juntar com outros radicais e vai formar água, né? Isso aqui, a ação da catalase, né? Quando está em excesso, né? Quando tiver em excesso aqui, esse produto, né, que é o H2O2, pode haver a conversão em oxigênio, que está representado aqui, e água, né? Então, são enzimas que vão ajudar nesses processos aí de manutenção, né, das condições adequadas de vida da célula, né? Radicais livres, eles têm um papel danoso para a célula, né, e eles precisam ser eliminados, né? Então, os peroxissomos, eles vão atuar aí para fazer essa eliminação, né? E aí, basicamente, em função de oxidases, como aquela que eu falei, a oratoxidase, ou mesmo catalase, né, que vai fazer essa conversão, né, do peróxido de hidrogênio em água, né, ou mesmo em água e mais oxigênio, né, a partir de um excesso, né, desse componente, tá? Então, o peroxissomo, ele, dentro da célula eucariótica, né, do nosso organismo atual, ele vai ter essa função importante e aquelas outras anteriores, que aí vão estar muito associadas com alguns tipos celulares, né? Particularmente quando a gente falou ali dos plasmalógenos, células do tecido nervoso, né, que tem essa função, a questão da degradação de produtos tóxicos, etc., são os hepatócitos, né, principalmente células do fígado, tá, que tem esse papel aí, e que aí os peroxissomos dessas células vão trabalhar para fazer essa eliminação, né, de componentes tóxicos, tá?
Bom, terminamos por aqui então essa parte de compartimentos celulares, tá? A gente tem uma gama relativamente grande de compartimentos na célula eucariótica, né? Passamos por todos esses compartimentos citoplasmáticos, né? E então a gente pode entender agora já bastante do funcionamento da célula, né? A partir desses compartimentos, né? De acordo com a função deles, com o papel deles, tá? Ficamos por aqui então e até a próxima.